Os tubarões são os seres dos mares mais assustadores e conhecidos em todo o mundo. Vamos assistir agora os maiores tubarões já registrados em todo o mundo. O último. Se não fosse filmado, você não iria acreditar. Seja bem-vindo ao Fatos Mais. Pesquisadores americanos marcam tubarões brancos na costa da Nova Escócia. É uma situação difícil ser um tubarão gigantesco de 4 metros e, de alguma forma, acabar mordido por um predador ainda maior. Este tubarão enorme fez parte de uma viagem de pesquisa de cientistas na costa da Nova Escócia, quando eles conseguiram capturar a criatura, marcá-la e coletar uma série de informações úteis sobre o animal antes de devolvê-lo ao oceano. Apelidado de Vimy pelos pesquisadores, esse tubarão tinha uma enorme ferida na cabeça, uma marca de mordida de outro tubarão. Os cientistas acreditam que provavelmente foi outro tubarão macho em uma briga por uma fêmea, ou talvez a própria fêmea rejeitando as tentativas de acasalamento de Vimy. Eles acrescentaram que o acasalamento de tubarões é geralmente muito violento e frequentemente resulta em várias mordidas, geralmente na cabeça. Agora imagine se os humanos fossem assim. Seja lá o que tenha mordido o tubarão, uma coisa é certa: o predador também era bem robusto para conseguir encaixar a enorme cabeça de Vimy na boca. Antes de continuarmos, curta este vídeo, aperte o botão de inscrever-se e ative o sino de notificações agora. Deep Blue, um dos maiores tubarões brancos já filmados. Um dos maiores tubarões brancos já capturados em vídeo, também capturou a imaginação de muitas pessoas durante seu tempo na Terra. O gigantesco tubarão branco, conhecido como Deep Blue, mede cerca de 6 metros de comprimento, o que é bastante impressionante se você considerar que um tubarão branco comum mede entre 3 metros e 4 metros e meio. De qualquer forma, é enorme. Esse animal extraordinário impressiona biólogos marinhos, que estão fascinados não apenas pelo tamanho da criatura, mas também por sua idade, acreditando que ela pode ter mais de 50 anos. Os tubarões brancos continuam a crescer à medida que envelhecem, então este tubarão gigante continuará a ficar maior à medida que envelhece. A Velha Senhora do Mar foi filmada em um encontro impressionante em 2013, na costa da Ilha Guadalupe, no Oceano Pacífico. Os cientistas conseguiram marcar Deep Blue, então têm sido capazes de rastrear seus movimentos. Eu, por exemplo, fico aliviado em saber que alguém está acompanhando essa grande tubarão assustadora. Assim, pelo menos pode haver um aviso, caso eu decida dar um mergulho no prato de lanches da Velha Senhora. Pescadores capturam tubarão-martelo de 4 metros na Flórida. Pescadores da Flórida viraram notícia quando capturaram o peixe do dia, um incrível tubarão-martelo de 4 metros nas águas da ilha de Sanibel. Os 3 homens filmaram sua captura impressionante, enquanto conseguiam levar o tubarão para águas rasas e admirar os frutos de seu trabalho. Os pescadores estavam no Golfo do México usando a comida favorita do tubarão-martelo, uma arraia, como isca, na esperança de pegar algo grande. No entanto, quando perceberam que tinham fisgado um tubarão gigante, eles simplesmente não acreditavam na sua sorte. Cara, ele é enorme! Quando o trouxemos para perto da praia, vimos que era um martelo. O tubarão fisgou a linha a cerca de 200 metros do mar. E os homens lutaram com o animal magnífico por mais de meia hora até conseguir trazê-lo para a praia. Depois, tiraram fotos épicas e o liberaram de volta ao oceano. Os homens ficaram impressionados com a força do tubarão gigantesco e aproveitaram a experiência única de estar tão perto da bela criatura. Esse tubarão, no entanto, não parecia muito empolgado com toda a situação, não é? Maior tubarão branco já registrado, visto se alimentando de cachalote morto no Havaí. Lembra-se da Velha Senhora, o tubarão branco chamado Deep Blue? Bem, pesquisadores que viram uma filmagem de um enorme tubarão branco devorando uma carcaça de cachalote nas águas de Oahu acham que provavelmente era ela. Quando esse tubarão foi registrado anteriormente, estava perto da Ilha Guadalupe, na costa do México, a cerca de 3.800 quilômetros de distância. Embora pareça uma longa jornada por um lanche, aparentemente, os tubarões brancos são capazes de cobrir distâncias enormes. Alguns foram registrados percorrendo até 20.000 quilômetros. Essa visão especial deu aos pesquisadores informações valiosas sobre os padrões migratórios das fêmeas de tubarões brancos. A extraordinária filmagem de Deep Blue, de 2,5 toneladas, devorando uma refeição do tamanho de uma baleia, fez as pessoas fofocarem sobre o grande tubarão.
Sua barriga parecia particularmente inchada, mas alguns sugeriram que talvez ela estivesse grávida, enquanto outros achavam que comer uma baleia poderia causar inchaço por pelo menos uma semana. O cachalote morto atraiu muitos outros tubarões, o que forneceu aos biólogos marinhos mais evidências de que as populações de tubarões brancos no Pacífico Norte estão aumentando. Então, sabe, talvez não seja um lugar onde eu vá nadar tão cedo. Bióloga marinha nada com um tubarão de 6 metros de comprimento. Avistar um tubarão branco faria a maioria de nós nadar rapidamente na direção oposta e correr para a segurança da terra firme. Mas há uma mulher que mal podia acreditar em sua sorte quando encontrou o gigantesco e super famoso tubarão branco conhecido como Deep Blue. Sim, essa senhora tubarão definitivamente aparece bastante, não é? Uma bióloga marinha com o apropriado nome de Ocean Ramsey nadou com a velha senhora do mar na costa do Havaí e disse que o encontro incrível encheu seu coração de alegria e tirou seu fôlego. Isso é ser corajosa, porque certamente eu também ficaria sem fôlego, mas mais provavelmente de tanto correr em completo terror. Embora Ramsey afirme que os tubarões brancos são realmente incompreendidos e nadam ao redor das pessoas o dia todo sem comê-las, o que é bom, eu acho. Ela afirma que, em todos os seus anos estudando o comportamento dos tubarões, raramente viu um tubarão cometer um erro sobre o que está comendo. Agora, não sei o quão tranquilizador isso realmente é. Os tubarões brancos não necessariamente querem comer pessoas. Isso é verdade. E as mordidas de tubarão geralmente são apenas um teste de sabor para ver se a criatura na boca do tubarão é realmente algo que eles querem consumir. Aparentemente, eles não gostam do sabor de humanos. Mas mesmo que um tubarão dê apenas uma mordida de amostra, essa mordida provavelmente vai te deixar dormindo com os peixes, de qualquer forma. Enorme tubarão visto saltando da água na costa de Devon. Tubarões na costa do Reino Unido não são uma visão muito comum. Então, quando um tubarão-raposa de 2,5 metros apareceu nas águas de Torbay, os moradores locais ficaram curiosos. Torbay, em Devon, na costa sul da Inglaterra, é um ponto turístico cheio de crianças brincando na água e barcos de lazer. Um tubarão, porém, não costuma ser a melhor combinação para famílias em férias e botes de borracha. Todos nós já assistimos Tubarão, certo? O grande tubarão-raposa foi avistado pela primeira vez por um barco de passeio que estava com um grupo em busca de criaturas mais fofas, como focas ou golfinhos. E eles avistaram algumas. Foi o comportamento estranho dos golfinhos que alertou o grupo para a presença do tubarão. Em seguida, o tubarão-raposa saltou da água, garantindo seu lugar nas fotos de férias dos visitantes. Não podemos deixar que os golfinhos roubem todo o show, não é mesmo? No entanto, embora pareçam assustadores, os raposas não representam ameaça para os humanos. Então os habitantes de Devon não precisam se preocupar com um verão ao estilo do filme Tubarão, pelo menos por enquanto. Tubarão de 225 quilos capturado por pescadores na costa de Cornwall. Pescadores em Cornwall estão mais acostumados a pescar cavalas do que monstros marinhos gigantes. Então, quando capturaram um enorme tubarão da espécie cação bico-doce, ficaram bastante surpresos. O cação bico-doce pesava 225 quilos e media mais de 2,5 metros. Demorou cerca de 2 horas para os pescadores conseguirem puxar o tubarão para o barco. Após uma boa olhada no animal e, claro, algumas selfies, eles soltaram o grande peixe de volta ao mar. Os cações bico-doce são amplamente distribuídos em águas temperadas mais frias ao redor do mundo, mas correm o risco de serem pescados em excesso, já que são uma fonte popular de carne de tubarão. Embora seja incomum capturar um tubarão desse tamanho, esses animais estão se tornando mais comuns ao longo da costa britânica. Esses tubarões, no geral, não representam perigo para os humanos, pois nadam em águas mais profundas, a alguns quilômetros da costa. No entanto, o aquecimento dos mares, resultado das mudanças climáticas, está alterando os padrões migratórios de muitos tipos de tubarões, e estima-se que as águas do Reino Unido poderão até ver tubarões brancos e tubarões martelo dentro de 30 anos. Enorme tubarão branco preso em rede no México. Não é comum que pescadores com uma história de peixe grande realmente levem o tal peixe para casa. No entanto, em 2012, 2 pescadores no México trouxeram uma captura gigantesca para casa, e tudo aconteceu por acidente. Pescando normalmente no Mar de Cortés,
Esses pescadores estavam puxando suas redes quando descobriram um enorme tubarão branco, em vez de um grupo de peixes menores. Infelizmente, o tubarão já estava morto quando os pescadores puxaram a rede, e eles tiveram que descobrir uma maneira de levar essa captura monstruosa de volta à terra. O tubarão media quase 6 metros e pesava cerca de 900 quilos, então não havia como levá-lo para o barco de pesca pequeno. Eventualmente, eles decidiram rebocar o animal para a costa, onde foram recebidos por moradores locais espantados, que ficaram mais do que felizes em ajudar a dividir a carne do grande tubarão. Eles provavelmente comeram sobras por semanas, apenas olhando para o tamanho do bicho. Enorme tubarão que mal cabia no barco de pescadores gera polêmica. Os tubarões-tigre são bastante comuns nas águas ao redor da Austrália, tanto que os pescadores são autorizados a manter um tubarão-tigre como parte da captura do dia. No entanto, isso não impediu que as pessoas demonstrassem preocupação e até indignação quando imagens começaram a surgir mostrando um enorme tubarão-tigre espremido em um barco de pesca minúsculo. Os tubarões-tigre agora são considerados quase ameaçados e estão na lista vermelha da IUCN. Apesar da redução de cerca de 74% em sua população nos últimos 50 anos, eles ainda não estão protegidos pelas leis australianas. Esse tubarão, com cerca de 390 quilos, parecia um tanto triste quando os pescadores retornaram ao porto em Sydney com ele. A polêmica começou quando as pessoas criticaram o aparente descuido dos pescadores com sua captura. O debate se intensificou, com discussões sobre o destino do tubarão. A Associação de Pesca Esportiva de New South Wales se pronunciou, dizendo que não estão lá fora apenas para matar tudo que está na água. Embora isso possa ser verdade, ainda é uma péssima sorte para o peixe que foi capturado. Enorme tubarão branco circula caiaque a 1.500 metros da costa. Há muitos tubarões na Austrália, isso é um fato. Aqui está outro tubarão branco fazendo uma investigação curiosa perto de um humano muito nervoso. Pescar em um caiaque em águas infestadas de tubarões pode parecer loucura, mas se você sobreviver, rende bons vídeos. Matthew Smith estava pescando em um caiaque a cerca de 1.600 metros da costa de Blackhead Beach, em New South Wales, quando uma figura sombria começou a se aproximar. Um amigo que estava usando um drone para filmá-lo do céu observava, impotente, enquanto o grande tubarão branco de 4 metros nadava em direção a Smith em seu pequeno caiaque. Naquele momento, Smith pensou que estava prestes a encontrar seu criador. Um tubarão branco curioso circulando seu frágil barco não é um bom sinal. Com algumas palavras nervosas e bastante coloridas, o pescador apavorado não sabia o que fazer. Ele até tentou falar para o tubarão ir embora, e talvez isso tenha funcionado. Afinal, quantas pessoas pensam em simplesmente pedir para um tubarão sair? Talvez tenha sido o som do drone voando sobre ele que assustou o predador gigante. Ou talvez o tubarão tenha percebido que era apenas um barco chato com um humano nada saboroso e foi procurar um almoço de verdade. Seja o que for, a sorte estava do lado de Smith naquele dia. E ele tem um vídeo incrível de seu encontro para provar. Pescadores capturam tubarão mako de 600 quilos, o mais assustador de todos. A visão macabra de um tubarão mako de 6 metros pendurado de cabeça para baixo é o resultado final para um grupo de pescadores de tubarões de Huntington Beach, Los Angeles. Esses caras se reúnem cerca de 20 dias por ano para uma pescaria de tubarões, e às vezes eles têm sorte, outras vezes o tubarão tem mais sorte. Em um dia particular de 2013, eles saíram com o barco para as águas da costa da Califórnia e espalharam um pouco do que chamam de molho secreto na superfície. Esse molho consiste em uma mistura de cavalas picadas e isca moída. Delicioso. Logo, um cliente interessante apareceu. Um tubarão mako gigante começou a circular, em busca de uma refeição saborosa. Os pescadores então fisgaram o tubarão e passaram 2 horas e meia lutando com a criatura colossal para levá-la ao barco. Johnston, o capitão do barco, disse sobre a experiência: "É a coisa mais assustadora que já fiz na vida." Bem, é de se imaginar o que o tubarão pensou sobre isso. Tubarão da Groenlândia antigo filmado. Os tubarões da Groenlândia, de movimento lento, raramente são filmados porque preferem as águas frias e profundas do Atlântico Norte e das regiões árticas. Eles não aparecem nos barcos das pessoas, como os tubarões mais famosos que vivem em águas mais quentes.
No entanto, esses grandalhões são verdadeiramente extraordinários. Em primeiro lugar, o tubarão da Groenlândia é enorme. Esses animais podem atingir até 7 metros de comprimento e pesar até 1.400 quilos. Esses tamanhos são maiores que qualquer um dos outros tubarões que encontramos até agora, até mesmo os maiores tubarões brancos. Sendo verdadeiros predadores de topo, os tubarões da Groenlândia comem principalmente peixes, mas já foram vistos se alimentando de focas, alces e até mesmo ursos polares. Talvez uma das coisas mais incríveis sobre esse tubarão seja o quanto ele pode viver. Eles têm a maior longevidade de qualquer vertebrado, vivendo entre 300 e 500 anos. Um estudo de 2016 descobriu um tubarão que nasceu entre 1504 e 1744, e isso é simplesmente de tirar o fôlego. Um tubarão que pode ter nascido quando Michelangelo estava pintando a Capela Sistina ainda está vivo e nadando hoje. Não é de se admirar que esses tubarões se movam tão lentamente. Eles têm todo o tempo do mundo. O primeiro tubarão branco já capturado na praia de Navarre. Pescar de um cais na praia de Navarre não é o tipo de lugar onde você espera capturar muito mais do que um peixe pequeno. Mas a equipe de pesca True Blue conseguiu fisgar um enorme tubarão branco de 3 metros e pesando cerca de 300 quilos. Os pescadores capturaram a criatura no cais da praia de Navarre, na Flórida, e demoraram mais de 1h30 para puxá-lo. Quando perceberam exatamente o que tinham na linha, os pescadores maravilhados começaram a marcar o tubarão para que ele pudesse ser monitorado e mais informações pudessem ser coletadas sobre o peixe gigantesco e seus hábitos. Ao lutarem para medir e registrar o tubarão na costa, esses bravos, ou talvez loucos, pescadores pareciam estar um pouco próximos demais para o conforto. No fim, tudo deu certo e o tubarão foi devolvido ao Golfo do México sem ferimentos. Além disso, os pescadores agora têm uma incrível história de pesca para contar. Tubarão branco de 4 metros capturado na ilha de Hilton Head. A ilha de Hilton Head, na Carolina do Sul, é o lar de um homem conhecido localmente como o sussurrador de tubarões. Chip Michalov, como também é chamado, filmou um encontro com um enorme tubarão branco de 4 metros enquanto pescava em um novo ponto, a alguns quilômetros da costa de Hilton Head. Chip não tinha muitas esperanças de uma grande captura, mas acabou se enganando quando, de repente, o maior tubarão da temporada apareceu. Chip e seu amigo Pavel trabalharam juntos para capturar a fera, e o esforço de 30 minutos foi um pouco mais complicado porque Pavel estava com uma lesão, podendo usar apenas um braço. Lá estavam eles, uma tripulação com apenas 3 braços, lutando contra a maior captura do ano, um tubarão branco de 450 quilos. Os homens registraram e fotografaram o animal, que parecia ter tido um encontro com uma foca e estava com alguns arranhões robustos na cabeça. Eles marcaram o tubarão e o devolveram ao oceano, e o tubarão agora carrega 2 marcas, uma que grava a distância e a rota que ele percorre, e outra que é como um sensor, ativando um alarme se ele chegar muito perto da praia. Há muitos lugares ao longo da costa que possuem receptores para captar esse alerta, então os dias de espreita desse tubarão acabaram. Tubarão branco com surfistas. Essa filmagem impressionante de drone mostra um grupo de surfistas simplesmente remando calmamente enquanto um gigantesco tubarão branco nada ao redor deles, aparentemente avaliando a situação. São imagens de arrepiar. Capturada do céu sobre as águas de Cape Town, na ponta sul da África do Sul, essa filmagem única tem sido usada pelas autoridades locais para alertar surfistas e nadadores sobre os perigos dos tubarões que existem por lá. Conhecida por ser uma área de intensa atividade de tubarões, Plattenberg Bay costuma testemunhar tubarões em busca de focas e peixes. Embora o vídeo assustador mostre um tubarão chegando bem perto das pessoas na água, ele não está exibindo nenhum comportamento particularmente agressivo, apenas parece estar investigando o cenário. Há coisas que os surfistas e nadadores podem fazer para diminuir as chances de uma interação perigosa com esses enormes predadores. As recomendações incluem o uso de um dispositivo pessoal de proteção contra tubarões, que cria um campo eletromagnético que afasta os tubarões, além de evitar áreas onde há pesca e permanecer em grupos. Como já ouvimos, os tubarões não têm tanto interesse em atacar humanos, e quando o fazem, é apenas um teste de sabor para ver se é a presa que eles procuram. Mesmo assim,
Compartilhar águas com esses predadores de dentes afiados continua sendo algo arriscado. Gostou do vídeo de hoje? Assista o próximo que aparece na sua tela. Curta e compartilhe também com os seus amigos. Até a próxima, com mais uma produção do Fatos Mais.